Olá, José, Olá, Marco, bom dia. bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos estão a ouvir, ou bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora onde estão a ouvir. Esta é mais uma gravação do Innovations for the Future Game World Builder Interview. Neste caso, quem vamos entrevistar é o José Sotelinho, ou quem eu vou entrevistar é o José Sotelinho, que está a criar um Game World que se chama o Despertutor, e, e é um Game World que tu já vens criando José, há 10 anos, praticamente. Portanto, não é uma coisa que começou ontem, é algo que tem sido amadurecido e que já muitas pessoas passaram por isso. É um game world, incluindo eu, né? É um game world que toca o tema do desenvolvimento humano e como o desenvolvimento humano depois contamina toda a nossa ação, toda a ação humana, seja nas equipas, nas organizações, nas comunidades e por aí fora. E, portanto, para mim é um dos temas centrais nesta ideia de novas culturas, o que quer que isso queira dizer, mas esta ideia de nova cultura ou de novas culturas, ou das próximas culturas, ou da evolução cultural, para mim passa por este tema que tem sido o centro do teu trabalho, portanto daí o interesse para mim em fazer esta conversa. E grato por teres aceito, José. Sim. E se calhar começávamos mesmo por aí, em tuas palavras, o que é o desportador? Então, antes de mais, também a minha gratidão pelo teu convite, por, pelo interesse em tornar mais visível o que é esta proposta e tornar, por essa visibilidade, eventualmente, criar um espaço de reflexão nas pessoas para a pertinência ou a importância daquilo que possa ser este tipo de trabalho, não necessariamente apenas feito por mim, mas o trabalho do desenvolvimento humano, de nos desenvolvermos e de nos capacitarmos a ser algo mais do que simplesmente aquilo que a sociedade nos traz como modelo referencial, vamos dizer assim, para já. Então, o que é o despertutor? O despertutor é sobretudo uma atitude, uma prática, uma intenção, um campo, um formato, um modelo uh, e um tempo onde distinções, mapas, experimentação, conexão entre seres humanos em desenvolvimento acontece. E essas distinções, e esses mapas, e essas experiências, essa experimentação de sermos humanos em desenvolvimento acontece num espaço partilhado, portanto é um processo coletivo, onde numa base também dialógica, ou seja, através do diálogo entre os membros desses espaços coletivos, o processo transformativo vai acontecendo. E, portanto, tem muito de trazer algo novo às pessoas, novas perspectivas, novas abordagens, novos referenciais, novos modelos, novas experimentações de si mesmos com essas coisas em tempo real. Mas ao mesmo tempo também é o espaço onde as pessoas, desde logo, trazem de si aquilo que está a ser o impacto, o efeito desse processo e depois toda a onda reverberativa que isso cria uns nos outros e o que é que os outros trazem também, por via de, de uma mesma experimentação, mas diferentes efeitos, diferentes impactos, diferentes perspectivas. E é sobretudo isto, trazer o novo, trazer possibilidades novas aos seres humanos sobre a sua própria humanidade, sobre aquilo que eles próprios são, no sentido de os levar à sua essência. E essa essência vai sendo cartografada, vai sendo posta a descoberto nesse espaço de tempo, nesse processo partilhado entre todos.
A descrição que tu fizeste aponta para o CTI, para o curso de transição interior e também para a sua continuação, o recreio de transição interior, e tu trabalhas também ao nível individual com pessoas, trabalhas também com equipas, em organizações, em comunidades, e portanto tens aqui uma abordagem bastante abrangente ao contexto social em que nos enquadramos. Um dos temas que é interessante, ou que penso que tem muito interesse neste contexto, é a abordagem que tu estás a seguir e que é comum, que permeia, digamos assim, todas as formas como tu fazes chegar a tua proposta, seja ao nível do indivíduo, seja através do curso de transição anterior e do recreio, seja através da ação que tu fazes nas empresas e nos grupos. E eu gostava que tu falasses um pouco sobre isso. Que modelo é esse? O que é que tu tens estado a fazer? Como é que tem sido esse desenvolvimento? A percepção que tenho, e diz-me se eu estiver errado, ou vê como é que ela te serve, é que tu partiste de um determinado modelo, vamos chamar um modelo integral, e depois foste vendo como é que esse modelo servia o desenvolvimento humano e em que é que ele não estava, em que é que havia partes que não estava a servir o desenvolvimento humano, e foste completando esse modelo, integrando outras propostas, outros mapas, outras distinções, por forma a que hoje tu tenhas uma oferta o mais abrangente possível sobre a ideia do que é ser humano e que possa tocar nos diferentes temas de desenvolvimento, não é? Desde uma sexualidade, a uma alimentação, a colaboração e o trabalho em equipa, o trabalho da sombra, portanto, as emoções por aí fora, não é? Estou só a dar alguns dos exemplos que cobro. Podes falar um pouco de como é que foi para ti fazer isso, o que é que foram as perplexidades, como é que tu foste construindo esse modelo? Não estou a pedir para falares em si do modelo, mas como é que tu foste chegando à necessidade que era preciso mais isto, mais aquilo, há qualquer coisa que não está a funcionar, portanto, por aí fora. Ok. Então, o modelo integral, enquanto referência base para este trabalho, ele chegou a mim no início dos anos 2000, nos primeiros anos de 2000, e de imediato isso abriu um grande leque de possibilidades que começaram a ser consubstanciadas, começaram a ser materializadas em experimentação e em agregação das diferentes lentes que o modelo traz, mas ao mesmo tempo há em mim desde sempre um grande impulso de tornar as coisas muito práticas, ainda que haja modelos teóricos a sustentar e a referenciar e a criar as distinções para as possibilidades emergentes para o ser humano, tem que se tornar prático, tem que se tornar útil, tem que se tornar aplicável, vamos dizer, no minuto seguinte, vamos dizer nestes termos. E eu tenho muito esse impulso em mim. E muito do que é a inquietação que foi surgindo com o modelo, e que de alguma forma eu continuo a ver isso em muitos dos seus praticantes atuais, é a, por vezes, extrema teorização. E é uma dificuldade de tornar acessível, experimentável, em domínios práticos, o que são todas essas expressões teóricas na realidade do que significa o desenvolvimento das pessoas. Então, a maior expressão de inquietação que me foi surgindo foram as expressões práticas da aplicação desse modelo. E aí sim, muito fruto da minha experimentação ao longo da vida, eu gosto de levar aos seres humanos tudo aquilo que eu já experimentei. Ou seja, não me basta a mim, vou dar um exemplo só para contextualizar, não me basta ler um livro e depois propagar esse livro, difundir esse livro junto de outros. Eu tenho que tornar a realidade do que alguma fonte me traz, tenho que a tornar vivenciável e experienciável em mim.
na minha vida, nas minhas relações, na minha forma de estar, na minha forma de ser. E nesse sentido, as lacunas ao nível prático que o modelo integral trazia, eu fui dando-lhes substância pela via da minha própria experimentação. Continua. E para dar um exemplo, o modelo integral fala no mundo sombra e teoriza o que pode ser uma abordagem ao mundo sombra. E isso para mim, a partir do modelo integral, era curto. E era curto porquê? Porque eu já tinha feito muitos retiros de sombra, processos muito intensos, muito profundos, de longos dias e de muitos dias seguidos, e para mim não me bastava um exercício simples de 10 minutos para tratar da sombra, porque isso era uma forma de intelectualizar um processo que tinha que ter dimensões múltiplas naquilo que significa nós sermos humanos. Ou seja, tem que ter uma dimensão cognitiva, tem que ter uma dimensão emocional, tem que ter uma dimensão física, tem que ter uma dimensão energética e por aí fora. E então, essa inquietação, ou seja, o modelo referencia o mundo sombra, mas o modelo dá-lhe pouca substância, dá-lhe pouca ponte de aplicabilidade e dá-lhe pouca referência experiencial para as pessoas poderem fazer um trabalho efetivo no resgate da sombra. E então, aí está um exemplo de como eu fui trazendo e continuo a trazer, fruto dessa inquietação, fruto dessa insuficiência, vou trazendo mais e mais expressões do que significa então tratar esse tema de uma forma que seja útil às pessoas, que seja recompensante para as pessoas, mas ao mesmo tempo eminentemente prática. Posso-te dar um outro exemplo. O modelo integral também referencia, e talvez não querendo falar do modelo, respeitando a tua orientação da inquirição, mas há algo que é importante dizer sobre o modelo. O modelo não pretende ser uma teoria sobre uma expressão da realidade. O modelo pretende ser uma metanarrativa de todas as narrativas da realidade. E nesse sentido, o que o modelo preconiza é a utilização de 5 lentes que funcionam em simultâneo, em diferentes expressões de referenciação dessa realidade e pela concatenação da informação que cada uma dessas lentes produz, nós temos uma visibilidade mais plena do que significa a realidade que nos assiste. E, portanto, o modelo enquanto construtor dessa referenciação da realidade, ele é muito robusto, ele é muito capaz e ele tem sido refinado ao longo dos anos, tem sido melhorado, não no sentido de acrescentar mais coisas, mas no sentido de tornar mais capaz, com mais resolução, com mais nitidez, com mais fidelidade, também com mais profundidade, com mais extensividade, o próprio uso das lentes que ele preconiza. Mas, por exemplo, o modelo também fala, vamos lhe chamar do mundo subtil, se usarmos a lente dos estados de consciência, mas o modelo em si traz muito pouco conteúdo de ponte prática imediata e útil para as pessoas sobre o que significa o mundo subtil. Ele referencia aspectos do mundo subtil. Podemos referenciar as emoções, podemos referenciar o mundo dos sonhos, podemos referenciar a expressão energética de cada um de nós. Mas onde é que está depois todo o corpo de prática e todo o corpo de significado para suportar as pessoas na experimentação prática dessas realidades? E onde é que está o campo de facilitação, o campo seguro para que as pessoas experimentem essas realidades, tendo depois o corpo de significado para atribuir uma interpretação digna de algo que possa ser realmente útil para as suas vidas? Então, é outro exemplo. O modelo integral referencia, mas o modelo integral depois traz pouca substância do ponto de vista do que pode ser a prática desse domínio. Então, mais uma vez, a minha experimentação e a minha vida e a minha, vamos dizer também, de alguma forma, o uso dos meus dons permite-me dar um pouco mais de substância a esse campo, não deixando de fazer a ponte com o modelo integral, mas trazendo depois a expressão prática mais robusta, mais capaz e intencionalmente mais útil para as pessoas. Portanto, na prática, José, tu estás, é esse processo que tu iniciaste há mais de 20 anos
ires fazendo sentido em ti, destas coisas que estão a chegar, ires experimentando e vais vendo o que é que está em falta, vais à procura de outros modelos que possam complementar isso, vais complementando isso, vai começando a enriquecer o modelo a partir da tua experiência, e pelo que percebo para ti é importante esta coisa de levar ao outro a tua experiência, não é? De fechar o ciclo, ou passar para o outro, é como se tu estivesses a fechar o teu próprio ciclo de aprendizagem, de consolidação em ti. E gostei muito de te ouvir, em particular por este elemento, porque a forma como tu descreveste foi clara e pode dar aquela ilusão do trapezista, não é? Que é fácil. E ainda bem que dá essa ilusão, que significa que tu, de facto, a expressão foi clara e levou-me a mim para esse lugar, e isso significa também muita maturidade no trabalho que tu tens estado a fazer, por isso é que consegues expressar de forma clara. Mas não queria deixar passar esse pormenor, porque quando tu dizes vou buscar outro modelo e fazes uma integração com outro modelo, isso não é uma colagem. Até porque esse modelo, usando uma das lentes da teoria integral, portanto, pode vir de um nível de consciência completamente diferente e ter um conjunto, um sistema de memes que o orientam, que são completamente diferentes, e tu estás a fazer uma integração desses modelos a um nível integral, vamos chamar desta maneira, portanto, que tem uma estrutura memética já diferente, onde a integração é possível, mas não é feita através de qualquer colagem. Qual é o processo? Como é que tu trabalhas? Como é que tu fazes essa ligação de maneira a garantir que a tua proposta é coerente quando tu a pões para fora para os outros, não é? Porque aqui não só tu tens vindo a reforçar ao longo desta conversa quais são os elementos que são chaves na tua proposta, é um processo que se trata no indivíduo, mas se faz em coletivo, em diálogo com outros, é um processo que tem a ver com esta dimensão experiencial e cada um poder viver a sua experiência e trazer a sua história e a sua experiência para o espaço de transformação, é um espaço seguro. Portanto, há um conjunto de elementos que tu estás a caracterizar que reforçam a ideia de como tu ages, como tu pões a proposta em ação, não é? E que são determinantes. Então, como é que isso chega cá? Como é que estes novos modelos entram neste contexto e entram de forma coerente com essa abordagem que tu estás a desenhar, não é? Na prática há um sistema que está aqui a ser posto em cima da mesa e que é construindo ao longo dos anos para ter uma coerência, para ter uma determinada forma de tocar em cada um de nós. Como é que tu lidas com isso? Como é que tu fazes isso? Em primeiro lugar, eu talvez dissesse que é muito importante eu colocar-me num espaço de experimentação onde eu não tenho ideias feitas sobre a resultante dessa experimentação. Então, eu quando me coloco em domínios experienciais do novo para mim, que pode vir a ser um novo para outros, eu procuro fazê-lo com um sentido, primeiro, de rendição à própria proposta, mas depois também usando as minhas práticas de pensamento crítico, sense-making e integração, eu procuro dar um sentido à resultante dessas experimentações. E agora quem diz experimentações também pode dizer eu estar num curso, eu participar num projeto partilhado com outras pessoas, eu ler um livro, eu fazer uma viagem, ou seja, tudo aquilo que é nós estarmos a ser vida, e a vida estar a acontecer através de nós, e tudo o que significa essa experimentação de vida, ter esse ónus de rendição, ter esse impulso de referenciação, pensamento crítico, sense-making, e também o espaço integrativo. Ou seja, hoje em dia é muito fácil todos termos acesso a múltiplas diferentes experiências, com todo o tipo de tecnologias que existem e com todo o tipo de metodologias que, entretanto, estão mais acessíveis aos seres humanos para fazerem chegar uns aos outros, usando essas tecnologias, múltiplas coisas. Então, uma outra expressão do que significa
trazer esse novo para mim, para depois levar esse novo a outros, eu tenho que ter muito critério sobre aquilo em que me envolvo, do ponto de vista experimental. Ou seja, para me render a alguma coisa, eu comecei por aí, mas eu também tenho que ter critério antes sobre o que é preciso e o que é que falta, o que é que está insuficiente, o que é que está incapaz, o que é que pode ser um nó cego, o que é que pode ser uma lacuna. E então, esse sentido crítico, que muitas vezes não tem que vir só de uma autorreflexão, muitas vezes ele pode vir por feedback, na medida em que nós também nos sujeitamos a pares, a pessoas que respeitamos no sentido do que elas nos podem trazer para nós também darmos passos em frente na nossa expressão humana. E esse sentido crítico faz-me promover uma expressão de critério muito rigorosa em relação àquilo que me proponho experimentar. Depois então vem a rendição, depois vem o sense making, vem todo o espaço de corpo de significado e depois virá o espaço integrativo. E isto significa que o que quer que seja que eu viva através de outros, eu depois tenho que encontrar a linguagem, e agora vamos usar uma outra lente do modelo integral, eu tenho que encontrar a linguagem dentro dos níveis de consciência para poder fazer chegar isso a outras pessoas. Porque uma coisa é estar, vamos usar uma terminologia mais simples, uma coisa é estar num ambiente pós-convencional e usar uma linguagem pós-convencional para fazer chegar às pessoas uma determinada experiência ou um determinado modelo referencial. Outra coisa é estarmos a usar uma linguagem convencional para fazer a mesma coisa. E outra coisa é estarmos a usar uma linguagem pré-convencional. Se eu estiver a falar com um grupo de adolescentes, eu vou ter que usar uma linguagem naturalmente diferente e vou ter que criar um ambiente diferente e uma experimentação diferente do que se eu estiver a falar com um grupo de sábios. E, portanto, que estão a fazer algo verdadeiramente transformador a partir de uma expressão pós-convencional. Portanto, essa realidade, essa diferença significa que o espaço integrativo de qualquer experiência minha, ele também tem que ter uma própria aferição das múltiplas linguagens que podem ser usadas para fazer chegar isso a outros seres humanos. Porque se os seres humanos são humanos na sua essência, portanto, intrinsecamente temos todos o mesmo valor, mas não estamos todos no mesmo lugar, não estamos todos no mesmo ritmo, não estamos todos na mesma disponibilidade. Então, isso significa que o meu processo integrativo daquilo que é novo para mim precisa de incluir a capacitação linguística, interpretativa, modular, o mapeamento de todas as possibilidades, para depois isso poder chegar a outros seres humanos. E, portanto, isso também significa que não é fácil, nestas circunstâncias, criar propostas de massificação, porque a massificação implica uma homogeneização de linguagem. Então é preciso criar propostas muito contextualizadas. Quem são os seres humanos que estão a pedir o quê? Com que necessidade a ser satisfeita? Com que efeito a ser produzido? Isso então significa que todo este processo precisa de uma construção de uma linguagem, de uma abordagem experimental, de uma própria referenciação em mapas e distinções que são diferentes consoante esse contexto. Grato, já. Estou a dar alguns exemplos de alguns aspectos, haverá outros, Sim, mas... foste direto ao ponto que eu queria e é isso que importa, porque estas perguntas ou as perguntas que eu tenho feito vão no sentido de mostrar a filigrana do teu trabalho e porque é que ela é diferente. Okay? Porque há muito hoje uma coisa na cultura moderna, e nós estamos a ver isso massificado, que são as misturas de contextos. Eu vou fazer aquele workshop ali, vou fazer mais este, junto estas coisinhas e tenho aqui um passo de magia para qualquer coisa. E não percebo sequer que estou a juntar coisas completamente diferentes. Estou a juntar, por exemplo, mapas que vêm do Possibility Management com mapas que vêm da comunicação não violenta e não percebo que há aqui contradição e que há coisas que não se tocam sequer aqui nesta coisa. E faço isto de uma forma desprendida e sem refletir sobre o tema. E as minhas perguntas vão nesse sentido. Eu quero mostrar o que está por trás, porque este é um trabalho que tem, como tu dizes, em ti mais de 20 anos, mas no sentido de estar a ser entregue, elevado nesta proposta do CTI, penso que são 10, por volta disto já? O primeiro CTI aconteceu CTI, o curso de transição interior, aconteceu em 2013
mas o trabalho do Despertutor começou em 2011. Portanto, Ok, a minha portanto, primeira abordagem começou em 2011, e depois o curso então surgiu no final de 2012 e eu lancei-o para acontecer a partir de janeiro de 2013. isso. Portanto, mais de 10 anos, e portanto, tornar bem visível o que é que está aqui e porque é que a tua proposta é uma proposta diferente do que nós encontramos aí fora. Portanto, isto para mim é o primeiro elemento. Enquanto game world builder, enquanto alguém que está a construir um jogo mundo diferente, uma proposta de desenvolvimento humano diferente, se perceber bem o que é que está por trás e o que é o trabalho que está por trás. Depois, quem quiser saber exatamente o que é, vai fazer contigo, vai fazer o curso, faz contigo e vê o que é, tem a sua experiência. Mas importa esta definir bem o que é este trabalho e em que é que ele se distingue. Para mim é muito importante este elemento, em que é que ele se distingue daquilo que nós estamos a começar a assistir de forma massificada aí fora e que me cria medo. Há medo em mim, eu tenho visto pessoas a chegar aos meus treinos com situações que são desconfortáveis, humanamente desconfortáveis. Portanto, e nesse sentido, portanto, quero pôr bem ênfase nisto. E gostava de mudar um pouco, e tu, é ok tu quereres pegar aqui no tema, se entenderes, para mim é ok, esta é uma conversa, embora eu possa fazer perguntas para guiar, é uma conversa. Eu gostava de mudar um pouco o ênfase, portanto, entendido aquilo que é a natureza do trabalho que tu estás a construir com o Despertutor, o modelo que serve essa proposta. Gostava que tu explorasses um pouco esta pergunta, porquê que este trabalho é importante no momento em que nós estamos a viver, neste especial momento da história, porquê que é tão importante este trabalho ao nível do desenvolvimento humano? Como é que tu vês isto, Zé? Como é que chega esta questão até ti? Então, sempre, por tudo aquilo que nós os dois também já sabemos e já conversámos ao longo dos anos, nós sabemos que muito daquilo que é a essência de base do processo de desenvolvimento humano já existe e já está a chegar aos seres humanos há muito tempo. E há muito tempo, não é anos nem dezenas de anos, é centenas e milhares de anos. Há tecnologias que nós usamos que já têm milhares de anos. Portanto, é importante, para mim é importante fazer essa ponte com um legado que nos chega. Mas há circunstâncias no mundo atual que são realmente muito diferentes. E uma primeira é a escala, a quantidade de seres humanos, a forma como estes seres humanos que nós somos, todos estamos interligados e fazemos acontecer coisas. A velocidade a que a informação corre, todo o rapport tecnológico que nós usamos para fazer acontecer as coisas que acontecem no nosso mundo, para o bem e para o mal, e a falência da generalidade dos modelos que assistem ao desenvolvimento humano. Falência não no sentido da sua existência material, mas falência no sentido da sua adequação aos tempos que vivemos. Então, estes tempos, eles são caracterizados por uma dimensão de complexidade muitíssimo maior, por uma velocidade muitíssimo maior, ao mesmo tempo por uma ambiguidade muitíssimo maior, e também por riscos muito maiores. Só que os modelos que nós criamos para suportar o desenvolvimento humano, e vamos chamar-lhes o modelo educativo, lato sensu, ele está a mostrar-se cada vez mais incapaz de proporcionar aos seres humanos que a ele recorrem boas fundações, bons referenciais e bons domínios experimentais para esses seres humanos estarem capazes de viver neste mundo, com esta velocidade, esta complexidade, esta ambiguidade e toda esta imensidão de informação. Então, os nossos sistemas nervosos não estão preparados para isso, os nossos sistemas emocionais não estão preparados para isso, os nossos sistemas cognitivos, o nosso sense-making não está preparado para isso.
E ao mesmo tempo há uma exigência maior neste mundo em que nós vivemos, há uma exigência maior no sentido de nós pormos ao serviço os nossos dons. Então, uma pessoa, um ser humano, que não se preste ao seu desenvolvimento humano, que apenas tenha recorrido àquilo que é a matriz da homogeneização do sistema educativo, o lato sensu, continuamos no lato sensu, na generalização do lato sensu, dificilmente será um ser humano que estará capaz de fazer parte de uma forma criativa, colaborativa e consequente deste mundo e sobretudo do mundo que se pede que nós criemos. Nós não somos apenas os fiéis depositários de um legado extraordinário que vem dos nossos antepassados, mas nós também somos aqueles que vão passar o testemunho àqueles que vêm a seguir. Então, se nós não nos disponibilizarmos para nos desenvolvermos humanamente e apenas tivermos como referencial aquilo que o sistema educativo nos prestou, nos assistiu, é muito curto, é muito, muito curto e muito insuficiente e muito superficial para nós realmente estarmos capazes de exercer os nossos dons, levar a nossa essência a criar as múltiplas novas possibilidades que este mundo pede. Porque essa falência dos múltiplos sistemas não se dá apenas no sistema educativo, também se dá no sistema de saúde, também se dá no sistema social, também se dá no sistema cultural, também se dá no sistema científico. Há um conjunto de falências. E então nós precisamos de novos seres humanos para criar as novas possibilidades. E muito do trabalho que eu sinto que faço é, por um lado, colocar-me também nesse espaço de eu também preciso me tornar um ser humano mais capaz para esses novos mundos que pedem para ser criados, mas ao mesmo tempo, para tudo aquilo que já estiver integrado, aquilo que já conversámos antes, então há múltiplos aspectos que eu sinto que já podem ser levados a outros seres humanos porque me sinto capaz de ser o suporte e o garante desses referenciais para esses seres humanos. E é preciso que haja muito mais pessoas a fazer estas coisas. Mas também é preciso que haja muito mais pessoas disponíveis para se submeterem, e aqui submeter não num domínio hierárquico, não num domínio de manipulação e opressão e pressão e abuso, mas submeterem no sentido de rendição, de, ok, há muitas coisas que eu posso fazer para me desenvolver, então eu tenho que ir à procura de quem é a pessoa, as pessoas, as instituições, os ambientes que me facultam isso. Porque se isso não acontecer, dificilmente nós estaremos capazes de criar as novas culturas ou subculturas que serão os modelos do amanhã. Porque as pessoas individuais que nós vamos levar para os espaços de grupo, porque dificilmente nós realmente depois fazemos as coisas sozinhos, nós precisamos de fazer as coisas em relação uns com os outros, dificilmente essas pessoas são a sua melhor expressão e, portanto, nós vamos com os nossos nós cegos, nós vamos com as nossas feridas, nós vamos com os nossos traumas, nós vamos com as nossas sombras, nós vamos com as nossas incapacidades de fazer, dar um sentido à realidade, nós vamos com as nossas... com os nossos padrões de resposta mecânica e emocional, nós vamos com a nossa irresponsabilidade e vamos com isso tudo para o espaço coletivo fazer acontecer coisas. Isso significa o quê? Significa que nós estamos a povoar o ecossistema humano do fazer acontecer o mundo da manhã com mediocridade. E se não são só os sistemas que estão a falir porque eles se mostram insuficientes para suportar esta velocidade e esta complexidade e esta intensidade de sermos humanos neste planeta, mas ao mesmo tempo se os próprios sistemas estão a falir, mas os próprios seres humanos estão a levar a sua expressão mais medíocre para o espaço coletivo onde fazemos acontecer o novo, então nós só estamos a contribuir para a falência dos sistemas sem criar as condições dos novos surgirem.
Então eu vejo como altamente crítico nos tempos de hoje os seres humanos disporem-se ao seu desenvolvimento. Porque senão a pergunta é: quem é o José Sotuinho que eu vou levar para a reunião com a entidade A? Quem é o Marco que o Marco vai levar para o ambiente B? Quem é o José que vai estar numa relação com outro ser humano a construir o quê se eu vou levar o pior de mim? E a questão é, mesmo que eu não queira levar o pior de mim, se eu não sei qual é o melhor de mim, quais são os modelos em que eu sustento levar qualquer coisa de mim a qualquer ambiente? Ou seja, nós precisamos desses referenciais, nós precisamos desses espaços transformacionais. E depois aqui entra uma outra dificuldade, é que dentro desta velocidade estonteante que as nossas vidas levam, muitos entendem que a transformação é algo que acontece com uma receita num fim de semana, ou numa tarde, num workshop de uma tarde, ou num pequeno curso de um fim de semana, e pronto, já estou transformado, já encontrei a luz, já sou a minha melhor expressão, e já vai estar tudo resolvido, porque agora vou levar tudo o que é melhor de mim para qualquer ambiente. E é óbvio que isso não é verdade. Porque essa é outra das características da proposta que eu procuro levar, é que é preciso entender a mudança, é preciso entender o que é que está nos bastidores da mudança, para que a mudança seja efetiva. Porque senão nós podemos estar a fazer workshops e cursos e participar em oficinas e em círculos e achamos que estamos a mudar porque vivemos coisas diferentes, mas depois, passado 3 dias, uma semana, voltamos aos mesmos padrões mecânicos de resposta que tínhamos antes dessas experiências. Então a mudança mudou só a ideia que nós temos de nós mesmos, mas não mudou quem nós somos. Então estes tempos que nós vivemos por todas estas características, e haveria muito mais para dizer naturalmente, mas procurar ser conciso, estes tempos precisam de seres humanos mais capazes, e se nós não nos tornamos mais capazes, e se achamos que a nossa capacidade vem de termos uma licenciatura, ou termos um mestrado ou um doutoramento, então estamos muito enganados sobre a nossa capacidade de fazer construir um novo mundo. É preciso Deixa-me aplicar, grato, deixa-me aplicar aqui aquilo que eu escutei de ti, aqui alguns exemplos do Innovations, para ver se é isso que tu estás a dizer ou se tem estas implicações. Portanto, quem sou eu que eu estou envolvido num processo de reflorestação? Portanto, quem sou eu que estou envolvido no processo de reflorestação e qual é o meu propósito para esse processo de reflorestação? Portanto, se eu venho de uma determinada maneira de pensar, eu vou construir floresta naquilo que eu acho que é a minha ideia de floresta. Não é? Portanto, por exemplo, se eu venho com a ideia de que neste momento o que é bom para construir é uma floresta de eucaliptos, então eu vou pôr a floresta de eucaliptos. Não é? Ou se eu venho com a atitude que não, é preciso regenerar um sistema, que aquele sistema que ali está tem um solo pobre, precisa de um trabalho de 50 anos para regenerar o solo e depois de mais não sei quantos anos para ter algumas das árvores autóctones, mas não podem ser todas neste momento, porque algumas delas têm muito consumo de água e, portanto, é preciso criar primeiro a água. Eu vou criar outro tipo de floresta, não é? Portanto, tu estás a eliminar, o que tu estás a dizer é que para eu fazer esta escolha, entre estar a criar um determinado tipo de bosque, um determinado tipo de floresta ou outro, eu preciso alterar quem eu sou neste momento para eu conseguir ver estas possibilidades. Portanto, e porquê que eu estou a trazer este exemplo? Porque hoje nós assistimos no nosso país, ou no mundo, mas no nosso país em particular, uma quantidade de pessoas que querem agora reflorestar o país, querem fazer a reflorestação do país de norte a sul, e portanto, e é ótimo que a gente plantar árvores e possa recuperar aquilo que andamos a destruir nos últimos anos, e o que eu entendo da tua pergunta é, mas quem és tu que vais estar a fazer esse projeto? E o que é que tu queres criar nesse projeto? E o que é que tu sabes sobre quem tu és para levares o melhor de ti na relação com outros para fazer acontecer esse projeto? Isso. Que tipo de pensamento e que tipo de mapas é que tu estás a levar para lá? E também tu entender que, portanto, e isso gera um determinado tipo de resultados. Se tu fores, como tu disseste, que a tua pior parte, não é? Tu vais ter um tipo de resultados. Se fores que a tua melhor parte, há de ter outro tipo de resultados. Isso está-me a ligar com a ideia do Daniel Hall, que ele tem assim um mapa do que eles chamam os sistemas degenerativos e os sistemas regenerativos, e o ponto zero, portanto, onde eu estou em responsabilidade adulto e onde
não prejudica o meu ecossistema, no sentido lato, portanto, parte social, parte natural e todas as componentes envolventes, é o ponto de encontro entre o generativo e o degenerativo. Esse é o ponto zero. E, por exemplo, o green, a economia green, está no degenerativo, não está no ponto zero sequer, está abaixo do degenerativo. Portanto, ou seja, e o regenerativo, o pensamento regenerativo é o topo do generativo. Deste aqui há vários graus e um deles é esse pensamento regenerativo. Estou a querer intencionalmente trazer esta palavra regenerativo aqui e colá-la àquilo que tu estiveste a dizer para sustentar eu quero-te sustentar uma pergunta aqui, que é, hoje o que nós estamos a ver muito é esta ideia do green, e de que, ok, a gente vai resolver o problema do planeta porque estamos todos a consumir um bocadinho menos, eu estou até a plantar umas árvores, até já estou a gastar menos água. No outro dia o meu filho mais velho disse-me assim, pai, tu achas que isto se resolve porque estamos a poupar água? E eu levei com a pergunta e fiquei, há aqui qualquer coisa que tu já sabes e que eu ainda não atualizei o meu mapa. Então estamos neste lugar. E o que eu estou a ouvir-te dizer, ok, se eu ando a fazer aqui umas determinadas coisas, onde eu vou estar é neste sítio. Eu não estou a mudar, eu estou a mudar só a opinião que tenho de mim, mas eu não estou a mudar quem sou. Eu continuo, eu agora já estou um bocadinho mais green, já estou, mas eu não mudei realmente quem sou. E para eu poder fazer este shift para uma cultura regenerativa, e que aqui é regenerativa não é só na dimensão da floresta, é regenerativa na dimensão completa da vida, onde eu sou parte dela e onde a sociedade humana é parte dela, não é? Se eu conseguir mudar o quem eu sou. Não é? É isto que tu estás a dizer. E, portanto, transposto aqui para esta realidade do innovation e desta cultura que se diz que quer, ou das próximas culturas que se dizem que se querem regenerativas, o que tu estás a dizer é que se não houver este trabalho ao nível humano, individual, não será possível criar essa cultura que a gente está a querer dizer de regenerativo. Foi isto que os escutei, é esse sim explorar um pouco mais essa ligação, porque eu penso que é isso que é determinante nestas pessoas que estão a fazer este movimento que estamos a chamar Innovations for the Future, não é? Estas pessoas que estão a tentar experimentar para além do que é conhecido, um pouco para além do que é conhecido. Essa distinção que tu fazes é meritória, no fundo, em que estabelece essas três fases. Uma fase degenerativa, vamos chamar de uma fase liminal, um point zero, e uma fase degenerativa, que depois tem as suas expressões mais elevadas, que pode ser a regeneração. De alguma forma, o trabalho que eu faço tem uma intenção de regenerar seres humanos. A minha floresta são seres humanos. Mas não é regenerar seres humanos no sentido em que eu quero que eles sejam o que eu quero que eles sejam. É abrir o espaço para que os seres humanos descubram tanto mais sobre si mesmos, para que eles possam fazer escolhas mais capazes, mais informadas, mais sustentadas e mais generativas, eventualmente regenerativas, do que significa pôr-se ao serviço desta vida da qual eles fazem parte. Porque se nós estamos vivos, então fazemos parte disto, fazemos parte desta história. E nessa medida, a minha proposta destes 2 anos de transformação, o curso de transição anterior, o recreio da transição interior, ou o recreio da transição contínua, que ele é mais um laboratório também, tem um outro tipo de vivência, tem outro tipo de experimentação. Esse espaço, ao longo destes 10 anos, ele tem esse cunho de intencionar a regeneração da nossa expressão humana para nós podermos ser essa expressão no mundo. Portanto, se eu não tiver o impulso regenerativo de mim próprio, como é que eu posso ser coerente em ter o impulso regenerativo de uma floresta, de um grupo de pessoas, de um conjunto de crianças, do que quer que seja? Como é que eu posso estabelecer coerência em querer regenerar algo fora quando não estou disposto a regenerar dentro? Como é que há um espelho
de fidelidade entre a regeneração que eu crio fora face à regeneração que eu não estou a criar dentro. Esse espelho não existe. Então, há uma necessária responsabilidade, eu vou usar um termo que já discutei usar a ti, há uma responsabilidade radical de cada um de nós de assumir a sua regeneração para poder ser uma expressão regenerativa para qualquer outra coisa fora de nós mesmos. E se nós não fizermos esse compromisso connosco, então dificilmente estaremos a fazer o walk the talk quando vamos para fora, cheios de ideias, de intenções, de energia, a querer fazer acontecer a regeneração fora. Não que essas ideias sejam mal intencionadas, não que essa energia esteja mal alocada, mas agora ela está pouco coerente. Porque mais cedo ou mais tarde nesse processo vão acontecer fusíveis degenerativos que vão contaminar o potencial regenerativo. E isso vai se verificar aonde normalmente? Na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Na forma como nós queremos fazer acontecer as coisas uns com os outros. E esses fusíveis degenerativos, eles vão contaminar qualquer impacto e potencial regenerativo que esteja no nosso ideal. Isto não significa que eu, tu ou qualquer outra pessoa, mas somos nós que estamos neste momento aqui, depois haverá todos aqueles que nos queiram escutar, não significa que nós em algum momento não vamos também não vamos derrapar, não vamos despistar-nos, não vamos cometer algum tipo de degeneração dentro de uma impulsividade e de uma emergência regenerativa. Mas a questão é, se fazemos isso e temos o ónus da consciência reflexiva para nos apanharmos no ato ou para aceitarmos que alguém nos apanha no ato e acolhermos isso como um potencial transformativo, ou se nós estamos simplesmente numa resposta mecânica com uma bela utopia regenerativa, mas depois não temos a capacidade de estar uns com os outros, não temos a capacidade de dialogar uns com os outros, não temos a capacidade de resolver as tensões, os conflitos, e de tornar claro e transparente as nossas necessidades, as nossas intenções, etc. Se nós não nos regenerarmos, dificilmente os projetos regenerativos têm longa vida. Eles podem ter bons primeiros impulsos, eles podem ter boas primeiras intenções estruturantes e bons modelos estruturantes de base intencional, mas eles depois não têm consistência e não têm solidez para se tornarem longínquos no tempo e no impacto. Eu quero reforçar essa ideia que tu estás a trazer, porque eu tenho os dados que eu vou vendo das iniciativas em Portugal que estão deste contexto do Innovations, reforçam esse que tu estás a dizer, José, que são iniciativas maioritariamente criadas por casais, portanto não têm uma equipa de pares, têm coisas excelentes, estão com contextos de experimentação muito fora da caixa, muitos deles, não é? Alguns tu conheces, eu diria que talvez a grande maioria, um deles, por exemplo, a Orada, para citarmos um que tu também conheces e que tem na sua gênese pessoas que estão a fazer e que fizeram este tipo de trabalho, e a Orada tem o mérito de ter conseguido criar uma equipa no tempo, mas outros não estão a conseguir fazer isso. Então, esta dimensão que tu estavas a pôr, que se eu não saio, se eu não consigo sair dos meus mapas, se eu não vou trabalhar em mim, depois eu não consigo estar em colaboração e resolver as tensões degenerativas que vão acontecendo no tempo com os outros, porque é com os outros que eu estou a fazer esta coisa. E quero reforçar isso porque, de facto, tenho visto isso a se passar em Portugal. Há muitos projetos onde as pessoas estão sozinhas ou estão em casal. Portanto, estão num só, muitos deles já com sinais de burnout, de estarem em sofrimento neste contexto. E porque, de alguma forma, viveram essa ideia que tu estavas a dizer, aquilo que eu chamo do mundo fantasia, não é? Essa utopia da geração que tu estavas a pôr. Eu quero reforçar bem isso porque me parece um dos temas que temos coletivamente que lidar. É como fazer este shift de uma cultura que não é baseada no esforço individual per si, como
elemento de transformação, mas sim num esforço de uma equipa, de uma estrutura coletiva que suporta qualquer coisa. E como é que aprendemos a fazer isto? Não é? Porque nós hoje já colaboramos, existe colaboração hoje, mas esta colaboração é eu no meu sofá e o outro no sofá dele. Não é? Estou aqui a usar uma imagem extremista, não é? Portanto, e agora ainda mais com o Covid, ainda ficamos mais nos sofás. Portanto, e não é aquela coisa da gente se encontra num círculo e vai lidar com o que tem que lidar, seja de luz ou seja de sombra. A gente vai lidar com o que tem que lidar e pôr a coisa em cima da mesa. Não é? Portanto, é nesta direção que te estou a ouvir. Zé, a gente está a chegar aqui a uma hora, não parece, mas estamos aqui numa hora de conversa já, muito perto disso. E eu escutei, tenho escutado aquilo que é a essência do teu projeto, e nisso, no descreveres da essência, também está a vir a tua essência, também ela se está a aparecer, não é? Também se está a manifestar, ou descreveres o despertador, a tua visão do mundo, como é que tu estás a ler o mundo atual e a importância da tua proposta no mundo atual. E eu quero terminar esta conversa por levar um pouco para ti. Como é que tu te cuidas aqui? Como é que tu te cuidas neste trabalho? O que é que tu fazes para cuidar desse ser que está a reconhecer neste momento com o nome de José Sotelinho? O que é que tu fazes em ti e qual é a tua essência? Que essência é esta deste ser que está aqui em conversa comigo? Então, o que eu faço para cuidar de mim? Há aquelas coisas óbvias, uma alimentação adequada, local, de estação, ajustada às minhas necessidades energéticas, físicas, etc. Há uma dimensão da componente do movimento físico e todas essas coisas. Pronto, essas coisas mais normais, elas existem, mas vamos falar daquelas que talvez sejam menos reconhecidas. Então, uma coisa que eu faço para cuidar de mim, pausa. Diferentes expressões de pausa. Outra coisa que eu faço para cuidar de mim, silêncio. Se eu passo tanto tempo com seres humanos em processos de muito elevada intensidade e uma intensidade contínua, normalmente são fins de semana inteiros e, portanto, eu estou a suportar espaços transformacionais durante um fim de semana inteiro, depois outro fim de semana inteiro. Esse é mais o referencial. Então, isso significa que depois uma pausa associada a silêncio, e começamos a juntar elementos, é muito relevante. Outra coisa que eu faço para cuidar de mim, que para mim é muito importante, é passar tempo com pessoas que eu admiro e que eu amo. Isso também traz uma bela expressão regenerativa. E outra coisa que eu faço para cuidar de mim é passar tempo de qualidade na natureza. Mas tempo de qualidade na natureza já hoje em dia é estar envolvido com a natureza, não é apenas estar a observar a natureza. Fruto das circunstâncias que eu procurei criar para a minha vida, eu vivo no campo e interajo com a natureza a diário, fruto das muitas coisas que acontecem neste espaço onde eu habito. Seja pela via animal, seja pela via frutífera, seja pela via bom, múltiplas vias. Isso significa interação. Essa interação é dinâmica e é contínua e para mim é muito regenerativa. É uma expressão de cuidar muito saudável, muito, muito boa para mim. E outra coisa que eu diria que também é muito relevante
é celebrar. Celebrar sobre múltiplas expressões, mas também saborear aspectos que eu considero relevantes da vida, e normalmente todas essas coisas são feitas em conjunto com outras pessoas. Mas para mim também tem uma grande expressão balsâmica, regenerativa, dessa intencionalidade de cuidar de mim. São alguns exemplos. Agora, a segunda dimensão da tua questão, o que é isso da minha essência? A minha essência passa muito por revelar coisas a seres humanos, mas revelar num sentido de promover unidade entre eles, entre todos nós, e procurar fazê-lo com beleza. E beleza aqui não é necessariamente uma beleza estética, mas também pode ser, se for possível. E passa muito por cuidar desse espaço-tempo transformativo que permita a rendição dos seres humanos às diferentes propostas que eu lhes faço. Isso também, eu diria que faz muito parte da minha essência. E outra expressão que faz muito parte é procurar trazer frescura, refrescar as coisas, porque não... Para mim é muito difícil estar a repetir a ladainha, como se costuma dizer na gíria popular. Se o mundo está em evolução, eu estou em evolução, tu estás em evolução, e os próprios modelos, os referenciais, as experimentações, tudo está em evolução e, portanto, cristalizar as coisas não faz parte da minha essência. E manter as coisas a longo prazo as mesmas não faz parte da minha essência. Então isso significa refrescar as coisas, reformular, enriquecer, refinar, tornar mais limpo, com menos ruído. Tudo isso eu diria que também faz parte. E é algo que me dá muito prazer fazer. Portanto, é algo que vem de dentro, não é? Sim, por aí. Grato, José. Grato por teres acedido a esta entrevista, teres feito esta caminhada comigo aqui hoje. Tu estás, como disseste antes de começarmos a gravar, estás a terminar uma versão do CTI, portanto iniciará outra, penso que será em janeiro, é isso? Em fevereiro. Em fevereiro, ok. Portanto eu vou pôr o link do Despertutor aqui depois associado à gravação para quem quiser saber mais sobre o projeto e sobre ti e também dos teus contactos, poder contactar e poder saber informações sobre o teu trabalho e aquilo que tu estás a fazer. Grato por teres vindo e por este espaço de conversação que me tocou bastante. Bem-ajas também pelo teu convite, bem-ajas também pelo teu... pelas inúmeras expressões de inquirição que trouxeste. É bonito quando nós não preparamos as coisas e deixamos a coisa ser fluida e ser espontânea, e eu aprecio bastante isso. E também celebrar esta tua iniciativa de tornar mais visível e mais expressiva múltiplas expressões de game worlds, portanto, de propostas que possam ser relevantes para a criação de novas possibilidades para todos nós. E nesse sentido é importante relevar a rede de interdependência que existe. Nós não temos necessariamente que trabalhar todos juntos, mas nós temos todos uma ligação onde nos reconhecemos nas diferentes expressões de dádiva que o trabalho de cada um faz, e isso é uma parte de um todo que se pretende coerente no desígnio de alimentar essa emergência do novo. E nesse sentido, tu ao estares a fazer isto, também estás a tornar visível essa malha de interdependências.
Bem-ajas também por isso. Grato, já. E quero-te dizer de forma clara que aceito a apreciação e também devolvo no sentido de dizer que tenho encontrado nestes projetos que tenho percorrido no país muitas pessoas que passaram pelo CTI nestes anos. Não é? Portanto, tu estás na sombra de muitos destes projetos e de muitas destas coisas que estão a nascer. Não é? Portanto, tu sabrás disso, tão bem quanto eu, mas também quero dizer que eu também estou a ver, também vejo isso na minha chamamos vadiagem por estes projetos. É. Grande bem-ajas, Marco. Grato, já. Até breve.